E aí, oitavo ano, vamos estudar na aula de hoje a independência dos Estados Unidos. Já podemos começar? Para nós estudarmos a independência dos Estados Unidos, é necessário, porém, começarmos a recordar algumas coisas que estudamos lá no passado. Bem, para isso, então, eu separei já um slide, só para a gente retomar algumas informações. Por exemplo, nesse primeiro slide, eu separei uma imagem, uma pintura, né, feita por Peter Hottermel, retratando, no caso, né, representando a chegada dos primeiros ingleses à região onde depois deu origem aos Estados Unidos da América. Leia o texto, diz assim: a chegada dos peregrinos às 13 colônias foi marcada por dificuldades. Muitas vezes, essas pessoas são retratadas de maneira quase heróica, com ênfase no esforço e no sacrifício que fizeram ao partir da Europa para uma terra estranha. O ano passado a gente estudou, né, a chegada dos primeiros ingleses às 13 colônias inglesas. E nós vimos que há uma relação muito forte com as perseguições religiosas na Inglaterra. Lembrando que na Inglaterra existia um embate entre anglicanos e puritanos, tá? Em que muitas vezes os reis anglicanos perseguiam os puritanos, ou o contrário, e muitos desses puritanos fugiram para a América, buscando aqui uma visão edênica, ou seja, uma visão de Éden, de paraíso, construir nessas terras um paraíso na terra. Entretanto, é necessário a gente fazer algumas ressalvas. Nem só puritanos vieram para a América. Existia um grupo diversificado de colonização dessas 13 colônias. E é isso que a gente vai estudar exatamente na aula de hoje. Nós vamos estudar a diversidade dessa população, a forma como viviam, tá? E a implicação que essa forma de como viviam teve para a independência das 13 colônias, ok? Bem, vamos observar então de fato como eram as 13 colônias. Bem, podemos separar essas 13 colônias na América, colônias de ingleses, em duas regiões mais importantes. É uma região, por exemplo, como a Centro-Norte e a região Sul. É importante a gente separar essas duas regiões porque a população que lá vivia e a forma como viviam eram diferentes. Por exemplo, na região central das 13 colônias, na região norte, havia a presença maciça dos puritanos. Não eram todos, mas a maior parte dos povos que lá viviam eram puritanos, que fugiram das perseguições religiosas. Por ficarem mais ao norte da América, o clima e o solo dessas regiões não eram tão adequados ao plantio, à agricultura, não eram climas e solos férteis. E diante dessa situação, eles tiveram que lidar com outras formas de organização da sua economia. Tá? A mão de obra dessa região central e nordeste, né? Essa região era geralmente trabalhava com mão de obra livre, tá? Então havia poucos escravizados. E como não havia agricultura, eles trabalhavam com manufaturas têxteis ou com manufaturas de siderúrgicas, né? Na produção de minerais ligados ao ferro, ao metal. Bem, como eles não tinham alimentos, era necessário estabelecer algumas relações de trocas, né, de mercadorias, trocas comerciais. Então, esses indivíduos, né, puritanos, na maior parte deles, saíam lá carregados de tecido, tá, com metais ou com outros materiais manufaturados e levavam para outras regiões para estabelecer a troca. Essas regiões poderiam ser inglesas ou não, tá? Ah, mas espera aí. Não existia o pacto colonial que fazia com que os colonos, né, sempre comercializassem somente com a metrópole? Sim, existia o pacto colonial. Mas como os puritanos eram perseguidos religiosos que não tinham vínculo com a coroa inglesa, eles não tinham também uma familiaridade com a administração, né, do pacto colonial e também desrespeitavam em muitos casos. Entretanto, a coroa inglesa fazia vista grossa, não observava sempre, né, esses casos de rompimento do pacto colonial. Já a região sul, tá? A região sul, ela não foi colonizada por puritanos, mas foi enviado alguns ingleses a mando da coroa inglesa, tá? Para ocupar essa região. Ali, o clima e o solo eram férteis, ok? E a partir dessa fertilidade da terra, se criou um sistema chamado de plantation.
O plantation tem 4 características principais. É um tipo de exploração do solo em que a gente tem grandes fazendas, latifúndios, ok? Monocultura, se planta um troço só, poderia ser algodão, arroz ou tabaco, tá? Que se plantava nessa fazenda, nesse latifúndio. Havia o emprego da mão de obra escravizada, ok? E ainda, para fechar, a destinação desse produto para exportação. Então, era assim que se organizavam as 13 colônias inglesas na região sul. Tá? Na região sul, plantation de algodão. Então, grandes latifúndios plantando algodão com mão de obra escravizada, destino à exportação. Bem, como dá para a gente perceber, enquanto a região central e norte tinha lá mão de obra livre, como a maior parte dos trabalhadores, a região sul, a maior parte era de escravizados. E eles eram extremamente dependentes da Inglaterra. Por quê? Porque no plantation, sempre destinado à exportação para a metrópole, no caso, a Inglaterra. Entretanto, apesar do pacto colonial bem firme na região sul e frouxo na região centro e norte, tá? Nas regiões centro e norte, se estabeleceu nas 13 colônias inglesas o chamado comércio triangular, que dá para observar o triangular aqui na imagem, né? Existia, por exemplo, uma interação comercial entre 3 regiões diferentes, entre as 13 colônias inglesas, tá? A costa atlântica da África e a região das ilhas do Caribe. Então vamos observar lá o seguinte: a partir de Boston, tá? Uma região norte, né, das 13 colônias, carregavam-se navios com rum, armas e tecidos. E esses navios eles eram levados, portanto, até a costa atlântica da África, na costa do Marfim, onde lá o rum, as armas e os tecidos eram trocados por escravizados e ouro. Esses escravizados e ouro eram trocados posteriormente na região ali do Caribe por madeira, farinha, peixe, carne, ou seja, aqueles elementos que a agricultura, né, não existia, que não existia na região norte, tá? Poderia fazer falta, então eles conseguiam no Caribe e levavam para a região norte das 13 colônias. Ou se não, ainda, eles poderiam conseguir açúcar, melaço para fazer o rum, tá? E escravizados na região da América Central e da África. Esses escravizados não eram usados na região norte das 13 colônias, mas na região ao sul, tá? Então eles levavam, por exemplo, essas mercadorias para lá. Bem, só uma dúvida. Enquanto eles levavam mercadoria de um continente para o outro, de uma região da América para outra, aonde ficava a Inglaterra? Bem, a Inglaterra ficava envolvida com seus próprios problemas de metrópole. E esse comércio todo, ele acontecia sem o consentimento dos ingleses, tá? E sem, principalmente, a tributação dos ingleses. Isso é importante a gente perceber. Apesar de existir o pacto colonial, que fazia com que, né, no mercantilismo, a metrópole enriquecesse com o comércio das colônias, né? Esse comércio triangular, ele não era tributado pela Inglaterra. O comércio triangular pode ser descrito simplificadamente como a compra de cana e melado das Antilhas, que seriam transformados em rum. E a bebida obtida obtinha fáceis mercados na África, para onde era levada por navios da Nova Inglaterra e trocada, usualmente, por escravos. Esses escravos eram levados para serem vendidos nas fazendas das Antilhas ou nas colônias do Sul. Após a venda, os navios voltavam para a Nova Inglaterra, região norte das 13 colônias, com mais melado e a cana para a produção de rum. Era uma atividade altamente lucrativa, entre outros motivos por garantir que o navio sempre estivesse carregado de produtos para vender em outro lugar. Portanto, os navios dos colonos ingleses e não dos ingleses, eles ficavam circulando no comércio triangular sempre carregados de mercadoria. E isso garantia a essas colônias, né, uma alta lucratividade. O comércio triangular também poderia envolver a Europa, para onde os navios levavam açúcar das Antilhas, voltando com os porões repletos de produtos manufaturados. Em alguns momentos, ia-se para a Inglaterra, tá? Mas com o objetivo de conseguir alguns produtos lá que não tinham, né? Não existiam nas colônias na América nem na África. Bem, senhores e senhoritas, mas, porém, todavia, contudo, um problema apareceu.
Apesar de administradas por representantes da metrópole, né, os colonos ingleses viviam aqui na América com certa autonomia. Entretanto, no século XVII, começaram os conflitos entre os colonos americanos, tá, e a metrópole inglesa. A Inglaterra, ela venceu a Guerra dos Sete Anos contra a França. Entretanto, após a guerra, ela se encontrava endividada, uma dívida de 120 milhões de libras esterlinas, tá? E para pagar essa dívida, a ideia da Inglaterra era a seguinte: endurecer o pacto colonial, ou seja, puxar aquelas linhas de comércio todas para a Inglaterra, tá? Não fazer com que os colonos do norte nem do sul fossem direto para a África ou para o Caribe, mas fossem para a Inglaterra para conseguir os seus produtos. E principalmente aumentar os impostos. Com o dinheiro desses impostos, né, era possível se pagar parte da dívida em decorrência da Guerra dos Sete Anos. Bem, mas lembra dos ideais iluministas? As ideias iluministas contra a tirania do velho regime, do antigo regime? Bem, essas ideias cruzaram o oceano e chegaram também nas 13 colônias. As ideias, principalmente de John Locke, sobre um governo mais justo, começaram a alertar os colonos ingleses e principalmente motivá-los para uma modificação daquela situação, daquele status quo. Na próxima aula, nós vamos observar exatamente isso, tá? Nós vamos ver as leis criadas pelo governo, né, pela coroa inglesa, para taxar, para tributar, tá, o comércio triangular e a resposta dada pelos colonos, como, por exemplo, a criação da lei do açúcar, lei do selo, lei do chá, tá? E a resposta dos colonos à grande festa do chá em Boston. Isso vai levar a uma guerra, mas isso é a outra história, ok? E daí a gente aborda na próxima videoaula. Espero que vocês estejam gostando e principalmente aprendendo. Qualquer dúvida, me procure. Não esqueça de fazer a atividade, de conferir o gabarito que eu estou mandando junto aí da atividade anterior. E qualquer dúvida é só me chamar que eu te ajudo. Beleza? Até a próxima.